Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, eu não estava gravando vídeo, porque estou passando por um período de luto, Havia perdido a minha mãe no dia 15, de maio agora, sexta-feira passada. Então não estava gravando vídeo. Mas em respeito a um telespectador aqui do meu canal que me enviou um vídeo, de uma homilia do Papa Francisco, eu vou fazer esse vídeo aqui para ajudar melhor tanto a ele como outras pessoas que podem ter visto os comentários absurdos a respeito da pessoa do Papa Francisco, porque ele falou esta frase aí, esse trechinho. O vídeo é maior, mas eu vou colocar, acredito que a parte que chocou as pessoas pelo que o Papa Francisco falou. Dá uma observada no vídeo aí. Nós, sem Jesus, não podemos fazer nada, como os ramos sem a videira. E ele me permite ao Senhor dizer, sem nós, parece que não pode fazer nada, porque o fruto dá os ramos, não a árvore, a videira. Nesta comunidade, nesta intimidade de permanecer fecunda. Pai, Jesus permanece em mim e eu permaneço nele. E qual é, me vem em mente dizer, a necessidade que a árvore tem, a árvore da videira tem, dos ramos, é ter frutos. Esta necessidade, digamos assim, um pouco com audácia, qual é a necessidade que Jesus tem de nós? O testemunho. Pronto, meus amados irmãos, o vídeo foi esse aí. E a frase que choca, a frase que faz as pessoas começarem nos comentários falar mal do Papa, inclusive dizer, em alguns comentários, dizer que o Papa é falso Papa e o Papa verdadeiro é o Papa Bento XVI. Eu não vou entrar aqui no mérito do conclave. O conclave foi verdadeiro, foi válido, então eu não vou entrar no mérito do conclave. Vou falar a respeito da frase. O Papa Francisco disse assim: nós, sem Cristo, não podemos fazer nada. E ele diz: o Senhor me permita falar. Ele pede a Deus permissão para usar a expressão que ele iria usar para dizer: me parece também que Jesus, sem nós, não pode fazer nada. Então, aqui as pessoas se escandalizaram, porque pensa que o Papa Francisco está anulando a onipotência de Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Papa Francisco não está aí anulando a onipotência divina. O Papa Francisco está tratando do capítulo 15 de São João, que fala sobre Jesus como a videira verdadeira e nós como os ramos. Então, é claro que na colocação, na figura da figueira, da videira, é óbvio. Jesus diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Então veja, ele quer dizer o seguinte: o Papa Francisco coloca: assim como o Pai e o Filho permanecem em mim, também eu devo permanecer no Pai e no Filho. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Isto é a comunhão que existe entre a videira, que é Jesus, com os seus ramos. Então veja, o ramo não pode dar fruto sem estar ligado à videira. E a videira também não pode gerar fruto se não tiver os ramos. Isso aqui não anula a onipotência de Deus, porque a onipotência divina, esse atributo
divino, da onipotência, Deus pode fazer tudo o que Ele quiser, tudo, a hora que Ele quiser, quando quiser, como quiser. Mas existe uma ordenância no plano da salvação, naquilo que a igreja chama de economia da salvação. Existe um projeto que Deus estabeleceu para salvar a humanidade. E Ele não pode ir contra esse projeto. Santo Agostinho, eu estou aqui com 2 exemplares das obras de Santo Agostinho a respeito da graça. Santo Agostinho, ele defende a doutrina da predestinação. Está aqui, ó, a predestinação dos santos, o dom da perseverança. Então veja, a graça e a liberdade também ele coloca aqui, ó, a graça e a liberdade, a correção, a correção e a graça, a predestinação dos santos, o dom da perseverança. Então, existe uma doutrina da predestinação, existe a graça que age, mas também existe a liberdade humana, existe a correção e a graça. Então, Deus corrige cada um de nós. Então, vamos entender o que o Papa Francisco quis dizer. O Papa Francisco quis dizer que nessa economia da salvação, nesta economia, nesse projeto, nesse plano de Deus para nos salvar, Deus estabeleceu uma ordenância para a salvação. Por exemplo, os 7 sacramentos. Se alguém nega a eficácia dos sacramentos, não pode ser salvo. Por mais que Deus seja onipotente na sua divindade, na sua eternidade, em tudo, mas não pode ser salvo. Por que não pode ser salvo? Porque está indo contra o projeto salvífico de Deus. Por exemplo, vamos ver aqui Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. O que diz Jesus? Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Então Jesus diz: eu estou à porta e bato. A porta de quê? Do nosso coração. Ele diz: se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então veja, o mesmo aqui se dá com aquilo que foi colocado na fala do Papa Francisco a respeito da videira. A videira só pode dar fruto se tiver o ramo, porque é o ramo que produz fruto. E o ramo só pode dar fruto se estiver ligado à videira. Então veja, é projeto de Deus, é plano de Deus. Ele diz: Jesus está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, veja, se alguém abrir a porta, eu entrarei. Se alguém ouvir, primeiramente, se ouvir a batida da porta e abrir a porta, eu entrarei. Se não ouvir e se não abrir a porta, eu não entrarei. Está aqui, ó, a graça e a liberdade. Santo Agostinho. A graça de Deus é: eu estou à porta batendo do teu coração. Se ouvir e se abrir, é a liberdade humana. Então, meus amados irmãos, Deus não vai contra a nossa liberdade. Deus não vai contra. Por isso, o próprio Santo Agostinho diz: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. E a gente pode continuar aqui, ó. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Veja o que diz aqui. Pois, se perdoardes aos homens os seus pecados, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não vos perdoará vossos pecados. Então veja, Deus pode perdoar qualquer pecado? Pode. Deus pode perdoar todo e qualquer pecado? Pode. Na sua onipotência ele pode.
Mas no seu projeto de salvação, ele não pode. Por quê? Porque ele só pode perdoar quem perdoa. Por isso, Jesus diz também lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, quando ele diz: os misericordiosos alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? É se colocar no lugar do outro e fazer isso aqui, perdoar o pecado do outro. Então ele diz: o que é misericordioso alcançará misericórdia. Então quem não for misericordioso não alcançará misericórdia. Meus amados irmãos, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 391, ele fala sobre a queda dos anjos. Até o parágrafo 393. Eu não vou ler tudo. Eu vou ler algumas coisas aqui específicas. Por exemplo, no parágrafo 393, Satanás pecou. Aí eu pergunto, Deus poderia perdoar o pecado de Satanás? Poderia. Poderia ser o maior pecado do mundo. Deus poderia perdoar. Na sua onipotência, até agora, se ele quiser, ele perdoa Satanás. Mas isso fugiria do projeto salvífico de Deus. Então veja, no parágrafo 393 do Catecismo diz: é o caráter irrevogável da sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Então veja, não possa ser perdoado. Se Deus quiser, ele perdoa todos, inclusive os demônios agora. Mas não é um caráter, veja, mas não é uma... ele diz assim, é o caráter irrevogável de sua opção, da opção dos demônios, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. E ele continua dizendo: não existe arrependimento para eles, para os demônios e Satanás, depois da queda. Então, agora Deus não pode mais perdoar Satanás. Por quê? Porque existia um projeto, existia vamos dizer assim, que um tempo, dentro da economia da salvação para Satanás, e ele ultrapassou irrevogavelmente, deliberadamente, por livre e espontânea vontade, ele ultrapassou esse tempo da misericórdia. E não existe mais misericórdia para ele. É porque Deus deixou de ser misericordioso? Não. É porque Deus, ele é fiel ao projeto da salvação que ele planejou. E por isso diz também: como não existe para os homens após a morte. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 393, deixa claro que Deus não pode perdoar o pecado de Satanás e dos seus demônios, não porque ele deixou de ser onipotente ou porque ele perdeu a sua onipotência, mas porque, de maneira irrevogável, Satanás insistiu até o último instante, até o momento da queda, e não se arrependeu. E por não se arrepender, o Catecismo nos ensina que Deus não pode perdoar Satanás depois da queda, como também não pode perdoar o homem depois da morte. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 393. Então está aí. Veja o que Deus diz aqui, a respeito dos dois caminhos. Ele diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Versículo 14: estreita, porém, é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Então, Deus não pode ir contra o seu projeto de salvação. Deus não pode ir contra aquilo que ele estabeleceu. O Papa Francisco quis dizer nesta homilia que naquela comunhão de amor entre o ramo e a videira,
Existem condições estabelecidas por Deus, é estabelecida por Deus. Ele diz: o ramo que não estiver ligado à videira não pode produzir fruto. E ele também mostra que o ramo que não produziu fruto, estando ligado à videira, depois que é cortado e lançado fora, a videira não pode mais fazer nada. A videira não pode fazer um ramo que foi cortado e lançado fora produzir fruto. Pelo contrário, é bem claro, João, escreveu aquilo ipsis literi que Jesus havia falado. Um ramo, depois de cortado e lançado fora, ele seca e depois é lançado no fogo. Então, o Papa Francisco, meus amados irmãos, não anula a onipotência de Deus. O Papa Francisco não anula a misericórdia de Deus, mas ele mostra para nós que só é possível o homem fazer algo se estiver conectado com Deus, se estiver em comunhão com Deus. E Deus só pode salvar o homem se o homem obedecer, se o homem se arrepender, se o homem crer. Do contrário, Deus não pode. É aquilo que Santo Agostinho diz: o Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem ti. Não pode. Não pode jamais. O Papa Francisco não está blasfemando, não é heresia o que o Papa Francisco diz. O Papa Francisco apenas está falando de uma comunhão entre a videira, que é Jesus, e os ramos. Entre o ramo e a videira, como também o agricultor, que é o Pai. Por isso Jesus diz: eu e o Pai estaremos em comunhão com Ele, se Ele estiver em comunhão conosco, ou seja, se o ramo estiver ligado à videira. Portanto, lá em Lucas capítulo 13, versículo 24, também o Senhor fala sobre a porta larga, ali falando sobre a questão da riqueza, e o apóstolo Pedro diz assim: então, Senhor, se é assim, se esta é a condição do homem, ninguém pode ser salvo, ninguém pode se salvar. E Jesus diz o quê? Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Agora, porém, é possível dentro do projeto, dentro do plano de salvação. Por exemplo, Deus pode perdoar qualquer pecado na sua onipotência e na sua misericórdia? Pode. Mas no plano de salvação que ele estabeleceu, ele não pode perdoar todos os pecados. Você pode dizer: mais um herege surgindo na internet. Não, o próprio Jesus disse: todo pecado, toda blasfêmia contra o Pai e contra o Filho tem perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste mundo, nem no vindouro. Então a gente poderia dizer aí que Jesus estaria anulando a onipotência e a misericórdia de Deus. Porque se o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, significa dizer, abre-se uma exceção aí, de que Deus não pode perdoar este pecado. Mas ele pode. A misericórdia dele pode levar e dar o perdão desse pecado? Pode, mas não está no seu plano. Não está no seu plano salvífico. Por isso, nós, eu e você, podemos ser perdoados de qualquer pecado, menos o pecado contra o Espírito Santo e menos o pecado que não houver arrependimento. Só haverá perdão de pecado se houver arrependimento. Então significa dizer que Deus não pode perdoar? Pode perdoar todo e qualquer pecado, mas dentro do seu projeto de salvação. Por isso, eu digo, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com o que você está ouvindo na internet. Seja nos vídeos ou nos comentários desses vídeos, porque é uma acusação muito grave. Alguém que não tem autoridade eclesial nenhuma dizer que o Papa Francisco é um herege, ou falso Papa,
ou um papa impostor. Desconfie, deixe de seguir, não acompanhe qualquer pessoa, seja ela leigo, diácono, presbítero, padre, bispo ou qualquer pessoa que seja, que fale mal do Papa Francisco, que diga que o Papa Francisco é herege, que diga que o Papa Francisco é falso profeta. Porque enquanto o magistério da igreja não se colocar de maneira, podemos assim dizer, eficaz, direta, a respeito do Papa Francisco, para dizer se ele é ou não herege, se ele é ou não falso profeta, se cale todas as vozes, feche a boca todas as vozes, porque falar mal do Papa, falar mal, dizer palavras de blasfêmias contra o Papa, implica também em excomunhão. Cuidado, meus amados irmãos, cuidado. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.